Por que o ensaio estava com um som e agora no culto está outro tão diferente? Você como músico já passou por essa, vamos dizer assim, essa frustração, né? Então toda a abordagem do nosso material, ele foi feito a partir desse questionamento. E a coisa fluiu de uma forma muito bacana, que a Tânia, quando me fez o convite, falou: Beto, você tem disponibilidade? Eu falei: claro, tenho e tal. E aí ela falou: Beto, por que acontece isso? Eu falei: bom, você já me deu a deixa do que nós vamos falar na nossa palestra, né? Então, nós desenvolvemos o assunto e eu vou fazer rapidinho para você poder acompanhar aqui com a gente. Primeira coisa que eu falei, assim, vale a pena comentar. Na apostila da AMBS, do Congresso, tem todo esse material explicado direitinho, numa linguagem bem acessível, e no meu site explicasom.com.br, eu vou depois te passar o cartão, tá? Tem esse material e tem outros materiais que estão lá à disposição gratuitamente, você pode verificar lá depois, bastante coisa legal. Mas olha só, o que nós abordamos aqui? Primeira coisa, falamos sobre os tipos de retorno, o in-ear, os fones, cada vez mais comuns com os músicos, isso é uma boa, tá? Monitor de chão e o tipo de monitor chamado side fill, que aqui na igreja, para você identificar, são aquelas caixinhas brancas que estão lá ao lado do altar, são chamados side fill, tá? Aí nós abordamos também a questão do uso de microfone para os músicos. Por exemplo, quando a gente tem aqui um músico que coloca, vamos dizer assim, o cubo, né, o amplificador, no chão e faz isso daqui, coloca no chão e aí ele está tocando. Para que ele se ouça bem, como o cubo está voltado para a perna dele, ele tem que aumentar bastante. O irmãozinho que está sentado na primeira fileira vai ouvir muito o som do instrumento dele. Qual foi a nossa dica aqui? Nós falamos para sempre utilizar os amplificadores num suporte e voltado para o músico. Então, digamos aqui é o altar, eu sou um músico, eu coloco o amplificador virado para mim. Aí você vai perguntar: Beto, e como é que fica o som para frente? A gente pega um direct out, uma saída direta do cubo, do amplificador, e mandamos para a mesa de som. Aí é aquilo lá que nós estávamos falando. Nós vamos somar, o som do altar vai estar arrumado direitinho, e a gente só vai somar no som do PA, beleza? Aí, então, isso aqui, essa imagem fica clara, né, que existe um erro aqui. Então, isso é bem importante e é muito comum nas nossas igrejas. Daí, eu ter colocado essa imagem. Isso aqui é uma escala de dBs, né, que a gente, em níveis, né, o que é uma questão mais silenciosa e algo assim muito ensurdecedor. Então depois em termos de curiosidade até que eu coloquei, né? Passamos uma outra questão, não adianta você ter, no caso de trabalhar com o retorno, né? Não adianta você pensar só no retorno e não pensar em microfones. Então eu fiz uma abordagem rápida sobre os microfones. E sobre os microfones, a dica preciosa é o seguinte: 90% das nossas igrejas nós vamos encontrar um microfone como esse. Esse é um Shure SM58, microfone de captação dinâmica com característica cardioide, tá? Ele capta dessa forma aqui. Qual é a dica nesse microfone? Tá com o microfone aqui? Esse é o eixo. É assim que deve trabalhar com esse tipo de microfone. E repara, na prática, o que acontece. Se eu estou falando aqui e eu afasto, cadê o som? Acabou o som. Então, a dica com esse microfone é usar no eixo, porque quando você afasta, acaba o som do microfone. E quando você afasta e tem que dar ganho, o que acontece? A incidência de microfonia aumenta substancialmente. Ah, Beto, mas aqui está cobrindo o rosto, fica feio. Dá para usar assim? Dá para usar assim, mas não dá para usar assim, ok? Então a gente vai sempre trabalhar no eixo, a uma distância aqui de 2 dedos, mais ou menos, né? E assim o microfone, trabalhado direitinho com o microfone. Eu abordei também questão de microfone com fio, microfone sem fio, falei sobre microfones para solistas, que esses aqui são os melhores, né?
Falei sobre questões de microfones para corais. Isso daí na apostila você pode ver direitinho. Dou algumas referências sobre microfones para corais que um microfone como esse, que é um microfone dinâmico, se você usar para um coral, acabou, não vai funcionar. Vai ter que abrir o ganho, vai ter microfonia, vai ter problema. Então, é aquele negócio. Assim como você tem um carro certo, vamos dizer assim, um veículo certo para uma tarefa, você não vai pegar um Fusca para carregar pedra. Você vai comprar um caminhão. Todos esses são para coro? Isso, todos esses aqui são microfones, microfones condensadores, tá? Que são bons para coro. Agora, a dica que eu coloco na apostila é o seguinte: não se limite a esses microfones. Existem lançamentos e a grande dica é testar, tá? O que você tem que ver é isso aqui, tipo condensador, tá? Isso que vai garantir que você vai ter um microfone bacana. E também com relação ao tipo de captação, tá? Na apostila você vê direitinho depois, tá? Aqui nós passamos as dicas sobre como microfonar. É a regra 3x1, né? Quando você tem aqui 1 metro de distância, 1 metro de distância, né? E 3 metros entre um microfone e outro. Beto, eu tenho vários microfones, eu posso usar numa distância menor? Não. Por quê? Você começa a ter problema de cancelamento de fase. Ao invés de você somar, você acaba subtraindo e o som fica magro, tá? Pode então acreditar nessa dica, tá? Colocamos aqui um outro exemplo, né? Numa vista superficial, como é que ficaria os microfones, né? Então, através dessas dicas aqui dá para fazer uma boa microfonação de coral. E aqui, como está na igreja, vale a pena você dar uma observada, está bem posicionadinho, está direitinho. Esse número de pessoas aí é realista em relação a esses 3 metros? Eu guardei essa imagem, eu consegui na internet, mas ela guarda uma proporção segura. É claro, o microfone não é desse tamanho, né? Mas ela guarda, né? Se você imaginar algumas pessoas, né? Eu acho que uma distância tranquila, né? Entre um e outro, eu acho que ele guarda uma relação de 3 metros, sim, tá? Falei um pouquinho sobre anti-puff, né? Que o anti-puff, ele tem dupla função. A primeira função é proteger o aramado do microfone, né? E a segunda função é que, no caso, para lavar, para limpeza, ele é muito melhor. Então, vale a pena a gente utilizar o anti-puff. Também é o seguinte, é fato, um anti-puff, ele corta um pouco de frequência aguda. Então, aquele o sibiladinho, ele acaba deixando, vamos dizer assim, um pouquinho mais velado. Mas isso, eu acredito que, de repente, acaba sendo melhor, tá? Dependendo de como utilizar. Eu alertei sobre a questão do perigo de usar um microfone no batistério. É uma coisa lógica, mas se até um pastor chegou a morrer, né? Então vale a pena a gente colocar que tem que tomar cuidado, que água, corrente elétrica não combina muito, né? Falei sobre a questão das microfonias, o que acontece, como é que é um ciclo de uma microfonia, que você tem o som do alto-falante sendo captado pelo microfone, amplificado, e então nós acabamos tendo microfonias. E como resolver as microfonias? Isso é uma ferramenta muito importante, um equalizador gráfico de 31 bandas, né, para você poder então fazer o corte certinho da frequência que está prejudicando, né, que está, vamos dizer assim, sobrando. Todo ambiente acústico tem alguma frequência de ressonância do próprio ambiente. Então, conforme a gente vai amplificando o som, o ambiente acústico, ele pega essa frequência de ressonância do ambiente e ali nós tendemos a ter uma microfonia nessa região. Então a gente vem num equalizador desse e fazemos a limpeza, né, a equalização certinha para eliminar só aquilo que está dando microfonia, né? E aí nós chegamos
Basicamente, ao momento que você chegou aqui, eu estava comentando aqui com os rapazes sobre as questões dos ambientes acústicos, né? Os ambientes acústicos, nós podemos dividir em 3 tipos. Os ambientes mais vivos. Vivo por quê? Porque ele é mais reflexivo, o som reflete. Pensa num banheiro todo ladrilhado, ele é um ambiente vivo, tá? Ele possui mármores, vidros, espelhos, pisos frios, porcelanato, tal. Ambientes como esse tendem a dar mais microfonia, né? Então, é importante quando nós temos a possibilidade de atuar na construção de uma igreja, saber mesclar entre os diversos materiais. Porque, por exemplo, a madeira, ela é excepcional, no sentido de não ser tão reflexiva como um piso frio e nem tão morta como um ambiente com carpete e tecido. Exemplo de ambiente que utiliza madeira, que eles conseguiram um resultado fantástico. Sala São Paulo. Você pode ver lá que é fora de série e basicamente é trabalho de madeira, tá? Carpetes e tecidos, eles tendem a secar muito o som. E qual é a vantagem disso? Por exemplo, digamos que você tenha um grupo vocal, uma equipe de louvor, e aí de repente vai um solista e os outros estão lá segurando o microfone. Digamos que não está usando o pedestal, está usando o microfone. Qual é o grande perigo? É de um desses cantores da equipe de louvor fazer isso daqui com o microfone e virar para o monitor. Se ele vira o microfone para o monitor, a gente tem uma microfonia. Então é o seguinte, não está cantando? Segura o microfone junto ao corpo. Fica legal, fica bem num vídeo, e sempre olhando para o solista, né? Nunca olhando para outros lados, porque isso aí chama a atenção do público. Imagina, você tem um grupo de louvor. O solista foi para frente, 4 pessoas ficaram atrás. Um está olhando para cima. Quem está na ambiência automaticamente vai olhar para cima também. Então essa é uma dica até de performance de palco, vamos assim dizer. Foi alguém para frente, fica olhando a pessoa, né? E segurando o microfone aqui. Isso evita microfonia, porque o corpo absorve, né? Então é uma dica bacana. E essa dica está ligada a ambiente acústico, né? Materiais como carpete e tecido, roupa, tecido, corpo humano, é material morto, então segura o som. Aí eu dei aqui um exemplo sobre uma igreja católica, e aqui é uma igreja bem problemática. Por quê? Repara que aqui tem um porcelanato que ele é tão brilhante que acaba refletindo a própria imagem aqui no chão. Aqui, a tendência da gente ter reflexões, né, ter microfonias, ter esse tipo de coisa é muito grande, porque em cima, que aparentemente é mármore, né, embaixo um piso frio, e para ajudar, as caixas acústicas foram montadas sem nenhum tipo de inclinação, né? Então o que acontece? Esse som ele vem e fica rebatendo no ambiente acústico, ao invés de estar com uma angulação para baixo. Resultado, quem está sentado aqui na frente só ouve ressonância. E isso daqui é uma coisa facílima de resolver na instalação dos equipamentos. Na hora que vai montar, fez o projeto acústico, compraram as caixas, alguém comprou as caixas acústicas, vai colocar no lugar, é só fazer um bom trabalho de, vamos dizer assim, afinando o posicionamento da caixa com a ambiência, tá? Aqui a PIB da Penha é um outro exemplo de caixas que são muito bem posicionadas, tá? Pode confiar que você vai ver lá que bem direitinho. Um outro ambiente acústico, né? Aqui a própria PIB da Penha, eu falava sobre esse anteparo que foi colocado em cima do altar. Isso daqui é uma técnica chamada teto compressivo, porque ele faz com que o som, além de quebrar o paralelismo com o teto, né, ele faz com que o som também, vamos dizer assim, tenha uma difusão, né? E isso aqui ajuda muito. Feito de madeira, né? Funciona como um retorno para quem está no palco. Funciona como um retorno para quem está no palco e, principalmente,
evita que exista o paralelismo. O paralelismo, ele gera uma coisa chamada ondas estacionárias. As ondas estacionárias, elas acabam criando reverberações. Então, quanto mais irregular o ambiente acústico puder ser, para o som é melhor. E aqui na igreja, o que acontece? A gente tem o chão, que apesar de ser piso frio, ele tem uma angulação, né? Da frente até atrás ele vai se levantando. O teto, ele tem todo um trabalho de rebaixamento. Em cima do altar, nós temos essa estrutura formando um teto compressivo. Ok, nós até temos paralelismo nas paredes laterais, mas os outros elementos foram tão bem trabalhados que isso não chega a prejudicar. Aqui na igreja, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Beto, o que está faltando aqui? Eu só colocaria na parte de trás da galeria um material chamado Sonex. Tem um outro fabricante chamado Sonic, aqui não é uma propaganda, mas é o tipo de espuma que é utilizado para evitar reverberação. Porque quem está no altar acaba ouvindo o rebatimento do fundo da igreja. Foi o único sinão que eu vi aqui na igreja que fala assim, se o Paulo me chamasse, Beto, o que a gente podia fazer para melhorar um pouco mais? Eu falaria, reveste essa parte aqui da galeria, né, que nesse momento é madeira, né, fica simplesmente refletindo. Eu falaria, vamos colocar aqui, então, um Sonex, porque eu acho que aí nós evitaríamos um certo rebatimento que hoje eu consigo perceber aqui no ambiente acústico, tá? Então, continuando. Esse aqui é um ambiente que eu acho muito bem feito. Eu não sei onde é esse auditório, mas aqui o que acontece? A gente tem um ambiente com característica morta, mas o que a gente tem de bacana aqui? O chão acarpetado, as cadeiras acolchoadas e em nível, né? O teto todo trabalhado. Então esse aqui é um bom exemplo daquilo que pode ser feito no ambiente acústico para evitar problemas com som, né? Então esse aqui é vamos dizer assim, um referencial, né, que a gente pode colocar. E aí você chegou quando eu falava sobre a questão acústica, né? Questão acústica que está ligado, por exemplo, a uma igreja pequena, né? Que no caso aqui é uma igreja que a gente está trabalhando com side fill, né? Ela é pequenininha, pé direito baixo. Então aqui a gente faz o som do retorno para o pessoal primeiro, para os músicos, e aí depois a gente acopla o som da frente. Lembrando de tomar cuidado, de colocar os cubos, né, os retornos voltados para o músico, e aí sim, pessoal, fecha o PA, acerta o som do altar. Gente, tá bacana? Tá legal o som? Tá direitinho? Aí a gente vai no altar e soma o som do altar com o som do PA, né? Falei um pouquinho que hoje em dia nós estamos aproveitando, né, espaços como igrejas, né, galpões, esse tipo de coisa. Eu acho que foi nesse momento que você chegou, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz para fazer um som num ambiente desse? Um ambiente desse é muito difícil, muito complicado. Não tem tratamento acústico nenhum, né? Aqui é reverberação para tudo quanto é lado. Um ambiente como esse, trabalhar com fones. Tá? Eu recomendo fortemente a adoção de fones de ouvido, né, para os músicos e in-ear, né, se possível for, para quem está na liderança, né, no ministro de música, o líder do louvor, usar um microfone, que é aquele primeiro que nós mostramos, aquela primeira imagem, na apostila tem lá direitinho. Agora, aqui nós falamos sobre a questão do... Bom, agora aqui nós vamos continuar falando sobre a questão dos retornos agora, junto com vocês aqui. Templo cheio, templo vazio. Bem, gente, a diferença do templo cheio e de templo vazio sempre vai acontecer, por quê? Porque na medida que a gente tenha mais pessoas no ambiente acústico, obviamente, maior número de pessoas muda toda a característica, né? Independente do local ser um local mais vivo ou ser um local mais com ambiente morto, né? Com carpete, esse tipo de coisa, entrou gente, muda a característica. E aí, o que acontece?
Quando a gente está trabalhando num ambiente desse e a gente está usando retornos, não fone de ouvido, mas retornos, o que acontece? É normal que tenha uma leve microfoniazinha, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando o ambiente acústico, quando as pessoas ocuparem o templo, essa alta frequência tende a desaparecer e o som se torna confortável. Qual é o risco? Tá lá passando o ensaio, gente, olha aí, tá tendo uma microfonia, vai lá e seca no equalizador. O som, de repente ali no ensaio, vai soar até legal. Na hora do ao vivo, vai soar abafado. E aí, se o técnico tem a experiência de, legal, a casa encheu, eu vou colocar um pouquinho mais de agudinho na voz e tudo mais, bacana. Mas o problema é que ele pode dar um agudinho e vir uma microfonia. Aí é chato. Então, no ensaio, se tiver uma sobrinha, alguma coisa assim, né? No ensaio, segura um pouquinho o volume, né? Deixa tal. Aí, no que a igreja encher, dá para dar mais um volumezinho e aquela microfoniazinha tende a secar. Alguma questão, Eliezer? Até aqui deu para pegar? Eu sei que foi muita informação, mas... Mas está tranquilo. Algumas eu já conhecia, então foi leve. Beleza. E a apostila está bem completinha, depois você pode verificar. Agradeço né? aos outros terem Sim. repetido aí, não? Maravilha. Agora, gente, eu vou entrar num assunto que é a questão, a questão técnica propriamente dita, tá? Até aqui nós falamos sobre microfones, microfonias, falamos sobre ambiente acústico, falamos sobre retornos. Agora nós vamos falar sobre mesa de som, né? A parte operacional, efetivamente. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que foi falado até aqui? Quer tirar alguma dúvida? Bom, também meu contato está aí, qualquer coisa vocês podem falar comigo. Mas vamos entrar aqui então na mesa de som. Gente, isso aqui é uma imagem que eu encontrei na internet, tá? E o que importa para mim aqui é o seguinte, é que eu tenho aqui alguns canais com diversos níveis e eu usei esse exemplo para a gente poder bater um papo aqui. O que acontece? Eu cansei de chegar em igrejas para fazer som. Eu fui técnico por muitos anos do grupo Louvor Sem Fim, do grupo Renascença, lá no Rio de Janeiro. E aí o que acontecia? Eu chegava na igreja para fazer o som com o grupo e via na mesa de som o pessoal, o técnico, usando o fader numa posição bem baixa, tá? Isso aqui é o fader, numa posição baixa, ia lá no ganho e aumentava. Resultado da história, o som ficava distorcido no pré-amplificador, na própria mesa de som. Antes de qualquer coisa, o som já chegava distorcido. Isso daqui é um erro trabalhar dessa forma. E eu posso provar. Repare que todas as mesas de som tem um silk screen com um 0 de referência, né? Que é onde estão esses canais aqui. O ideal é que a gente sempre trabalhe com a mixagem no 0 de referência. E aí vale a experiência da minha vivência como técnico de show. Antes de me converter, eu trabalhava como técnico de shows, né? E uma ocasião eu estava fazendo um show no lugar, era uma banda de baile. E festinha de riquinho e tudo mais, um engraçadinho foi lá na mesa de som no intervalo e baixou todos os faders. Moleque lá, né? A minha sorte é que eu peguei, coloquei o braço na mesa, coloquei tudo no 0, estava pronta a mixagem. Por quê? Porque todo o meu referencial era 0, né? Então, não tive problema nenhum, vida que segue, né? Mas, quem trabalha com esse tipo de erro aqui, já começa a fazer a mixagem de uma forma errada. Então, qual é a dica? Vai lá no ganho da mesa, o primeiro botão, zera aquele botão, coloca aqui no 0, deixa o equalizador flat, né? Coloca aqui no 0 e vai aumentando o ganho até chegar no nível que se deseja. Os ganhos da mesa vão ficar todos mexidos, mas o 0 de referência
tá? Vai estar todo ele lá. Isso, gente, pode parecer uma bobagem, mas faz a maior diferença. Faz a maior diferença porque também tem uma outra questão. O fader, na grande maioria das mesas, ele é logarítmico, ou seja, aqui embaixo ele tem uma grande variação e aqui em cima a variação é menor. Então aqui embaixo, se você der qualquer toquinho, faz uma diferença no som. Aqui você pode trabalhar com mais suavidade, né? Então, fazer uma mixagem referenciada aqui por baixo é um perigo. Melhor você usar o silkscreen da mesa, pegar o zero e trabalhar bem ali em cima, trabalhar a questão dos ganhos. Isso é bem importante, tá?